Olá, molhoverdenses! Eu sou a Niara, graduanda em Física. E eu sou a Cibele, fui graduada em Química e hoje estou no meu pós-doutorado aqui na FCT Unesp. Hoje a gente está aqui para falar um pouco de quando a gente passou no vestibular, como que foi, como está sendo, no meu caso, a experiência aqui na universidade, nossas expectativas, realidades. Então vai ser um bate-papo bem descontraído, né? E aí, Cibele, como que foi para você escolher o curso de Química? Como que foi essa fase? Quando eu estava no meu terceiro colegial, eu focava muito em ciências biológicas. Só que aí no meio do ano, por várias circunstâncias, eu tive que trocar de opção, porque eu tinha que permanecer na minha cidade, que é aqui Presidente Prudente. E a gente tem essa maravilhosa universidade, a Unesp, a FCT. E eu fui atrás de um curso que se aproximaria, né, mais das ciências biológicas, e eu me apaixonei pela Química. E eu conheci a FCT Unesp através de uma professora de Física, mas a Física não me conquistou, foi a Química que me conquistou ali, já no ensino médio. Então eu focava muito no vestibular para partes biológicas e exatas, mas direcionado para Química. Então foi ali no meio daquele tumulto que a gente não sabe o que a gente quer ainda. Falei, vou tentar Química para ver o que vai dar. Ah, poxa vida, podia ter vindo pra Física, né? Eu acho que eu gostei da Química, viu? Não, mas que bom que você veio pra Química, né, e tá agora no pós-doutorado. E foi interessante você já morar numa cidade em que tem uma universidade pública, né? Então esse foi o ponto principal pra você vir pra Química, porque se você estivesse em outra cidade que tivesse biologia... Com certeza, eu acho que sim, quando você tem a universidade pública dentro da sua cidade ou próximo, né, eu acho que fica mais direcionado às escolhas, mas tem muita gente que tem que ir embora, começar uma vida nova, que eu acho que é o seu caso, né, Nina? Então conta um pouco pra gente o que foi essa mudança radical da vida, de pensamento, e por que você escolheu fazer Física aqui em Presidente Prudente. Bom, eu lá no meu ensino médio, lá no primeiro ano, eu odiava Física, assim, eu ia bem, mas era matéria que eu falava, meu Deus do céu, por que existe? Detestava, e eu gostava muito de Química. Aí, a partir do segundo ano, eu troquei de escola e comecei a gostar muito de Física. Eu falei, meu Deus, que doideira, parece até que é outra matéria. E aí eu comecei a detestar Química, foi assim, o inverso. Aí no terceiro ano eu realmente me apaixonei, conversei muito com a minha professora de Física, ela foi assim a peça fundamental para eu poder decidir fazer Física. E aí no final, no meio do terceiro ano, eu já estava decidida ali que era essa doideira mesmo que eu queria cursar, né? E eu sou de Jundiaí, então lá na minha cidade mesmo não tem uma universidade pública, tem próximo ali em Campinas, em São Paulo, mas na mesma cidade assim não tinha. Então aí eu fui prestando os vestibulares, acabei passando aqui em Presidente Prudente, bem distante, diga-se de passagem. E é assim, é uma experiência muito boa, né? Assim, a gente vai desenvolvendo ao longo da conversa, mas é realmente muito legal. Eu acho que você destacou um ponto importante, que até pra mim, né, foi fundamental, é a influência do professor na sala de aula, nas suas escolhas. Porque eles são nossas referências, né? Você tem uma afinidade por uma disciplina ou por uma área, até mesmo, por exemplo, quem escolhe medicina, tem que ter afinidade ali por ciências biológicas, pela biologia, gostar mais da parte de relacionamento humano. Então acho que é dentro ali do ensino médio, desde o primeiro ao terceiro ano, que o professor influencia muito nessa escolha. Eu acho que é ele que rega a sementinha ali dentro da gente, isso é importante destacar. E assim, já que você passou, você veio para outra cidade, Presidente Prudente, totalmente longe, você veio sozinha, como que foi essa mudança? Você veio morar em República, né? Antes de a gente entrar na questão da graduação mesmo, qual foi o seu impacto? E como que você reagiu quando você soube que tinha passado na universidade pública? Nossa, assim, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, o curso de Física, ele não é muito concorrido, mas eu não tinha na minha cabeça que eu ia passar logo de primeira. Era a primeira vez que eu fazia vestibular e tal. Então eu ficava meio assim, acho que eu não fui tão bem, a primeira vez tendo contato com o vestibular, com esse tipo de prova. Então meio que eu já estava aceitando que eu teria que fazer de novo a prova. E aí eu lembro que foi num dia de manhã, não lembro o dia da semana, acho que foi numa sexta-feira. Nem lembrava que o resultado da Unesp ia sair naquele dia. E aí, de repente, chega um SMS no meu celular me parabenizando porque eu tinha passado no vestibular. E eu fiquei, o quê? Como assim? Eu passei na segunda fase? Que é isso? Que eu não tô sabendo. Como assim? Aí eu fui lá, entrei no site, assim, tremendo, já coração.
E aí eu vi lá meu nome, eu fiquei, não acredito que eu passei assim. É uma sensação única, não tem como descrever o que você sente ali na hora quando você descobre que você passou. É fantástico, fantástico. E eu achei muito interessante isso, né? Eles mandaram um SMS avisando que tinha passado. E como foi pra você? Você não tem nem noção, né? Porque eu tô no pós-doutorado já, então vocês não têm uma noção de quanto tempo que eu me formei, né? Eu recebi uma carta em casa. Não tinha esse acesso, essa mobilidade de celular, o computador tava ainda engateando, não era todo mundo que tinha computador em casa na época. Ou você vinha pra universidade ver o papel impresso, ou você recebia a cartinha em casa. Meu Deus, já pensou? Eu tenho que viajar até Presidente Prudente pra saber se eu passei. Normalmente que legal! Assim, então a gente revela um pouco a idade, mas é interessante, né? Ver a evolução. Hoje a gente já tem e-mail, WhatsApp, a gente consegue receber, a gente fica até sabendo pelos outros, que já viu seu nome lá publicado que você passou. Mas foi uma festa, assim, eu prestei um vestibular, um curso, eu só dei um tiro, ou eu acertava ou eu errava, porque realmente minha vida tava uma bagunça, eu não sabia se era mesmo isso que eu queria ou não, e passei, foi uma emoção assim gigantesca. Eu fui a primeira dentro da universidade pública da família, né, numa universidade pública. Minha irmã já tinha feito a graduação dela, mas era particular. Então foi assim uma emoção muito grande de todo o esforço que a gente tem e dedicação no ensino médio, né? E foi muito legal essa experiência, porque era o primeiro contato que você tinha ali com o veterano, né? Os veteranos vinham para te receber, às vezes você vinha com o pai, a mãe para fazer inscrição, porque você estava em outra cidade. Eu vim sozinha porque já estava em casa, né, na minha cidade, tudo. Mas você via muita gente de fora procurando casa e com o pai. Nossa, assim, ó, me arrepiei, de verdade, porque é gostoso lembrar daquele momento e fica marcado. Então eu acho muito, muito importante as pessoas que querem entrar numa universidade passarem por esses momentos sadios entre veteranos, alunos, né? Hoje em dia os professores também estão mais engajados nesse primeiro dia. Hoje aqui na FCT Unesp a gente tem uma recepção muito calorosa dos professores, dos veteranos que se organizam para mostrar a universidade. Durante uma semana, né? E aí conta um pouquinho dessa experiência, como foi essa expectativa e realidade, desde quando você entrou para conhecer a Unesp e até a sua primeira aula dentro do Vale. Né? Porque a gente acha que a gente é uma extensão do ensino médio, mas não é bem assim. Totalmente diferente. Bom, quando eu descobri que eu tinha passado, eu tinha passado também em uma Universidade Federal de Minas. E até então eu já tinha feito a matrícula pra estudar lá em Minas. E eu fiquei, nossa, eu passei na Unesp, e agora, qual que eu escolho? Já fiz a matrícula lá em Minas. E aí eu fui conversar com os meus professores da minha escola, meu professor de História, minha professora de Física. Eles, faz a Unesp, vai na Unesp aí, que é legal e tal. Aí eu lembro exatamente do dia que começou as aulas, dia 18 de fevereiro, que foi o dia que eu fiz minha mudança. Aí eu consegui alugar aqui um apartamento pequeno. E aí no dia 18 mesmo, meus pais vieram comigo, minha mudança veio junto e à tarde já tinha trote. Então foi uma loucura, eu cheguei de manhã, esperei o caminhão vir, tinha que colocar tudo dentro de casa, arrumar tudo. Não conhecia ninguém nem nada, aí à tarde já tinha o trote, um calor de Prudente que, meu Deus do céu, um absurdo. Eu suando, derretendo, correndo pra arrumar as coisas. E o trote aqui, pelo menos do meu curso de Física, foi muito gostoso. O pessoal muito coração aberto, sabe? Eles são assim, eu puxando a sardinha pro curso de Física. Mas foi bem legal, a gente pintou a cara também, ficou na rua, no semáforo, foi bem, bem divertido. E teve essa semana, né, que os professores se organizam junto com os alunos da universidade para receber os calouros, também foi bem gostoso. E aí a segunda semana já é a semana de aula, né, que começa tudo, que nossa, foi assim, pra mim foi muito, muito emocionante, porque eu entrei na universidade, no curso de Física, querendo ser professora. Então assim, eu achava que para eu fazer pesquisa na área de Física era extremamente difícil e eu não teria essa capacidade, sabe? Que são só grandes nomes que contribuem para isso. E como eu sempre quis ser professora, eu falei, vou continuar nessa área. Não que ser professora também seja fácil. Aqui eu vi que, poxa, é muito difícil. E aí eu tava com essa mentalidade de não, só vou querer ser professora. E nessa primeira semana de aula, com a recepção dos calouros, os professores levam a gente para conhecer toda a universidade. Aqui a gente tem os laboratórios de ensino, que é os que você tem aula, e tem os laboratórios de pesquisa. Eu nem tinha ideia de que isso existia. E quando eu fui conhecer, nossa senhora, foi muito emocionante. Eu saí de lá
falando, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Foi muito, 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 muito emocionante mesmo, porque eu vi muitas pessoas lá trabalhando, conheci um pouco da pesquisa de cada um, e ali eu me enxerguei ali, sabe? Eu vi que eu também conseguiria. Então foi o ponto decisivo ali que eu falei, bom, eu posso ser professora, mas também posso ser pesquisadora. Tem muitos caminhos aí pra eu prosseguir, né? E o legal da universidade é isso, que ela não te dá só uma opção, né? É um leque de oportunidades, né? É muito importante ressaltar isso, que quando a gente entra no de licenciatura, independente de qual curso seja, mas tem o nome é licenciatura, a gente tem na cabeça, quando a gente presta vestibular, que a gente só vai ser professor. E nem pensa que a gente tem a possibilidade de ser um professor universitário. A gente acha que a gente vai ser só professor ali do ensino fundamental e médio, dependendo da sua área, e não é bem assim, né? Eu também entrei no curso de Química com o pensamento, vou ser professora. Não mudei essa ideia, quero ser professora, mas investi toda a minha carreira aí acadêmica para ser um professor universitário. Porque eu entrei querendo lecionar e vou lecionar se Deus quiser. Né? E o Brasil Melhor abre uma vaga para mim em alguma universidade, me contratem. Mas o que eu quero dizer é que assim, quando você presta licenciatura, você pode fazer pesquisa, você deve fazer pesquisa se for do seu interesse. Igual a Niara conheceu, né, a primeira vez nessa visita, eu também tive a oportunidade de conhecer os departamentos e a parte de pesquisa quando eu estava ali no meu 6º mês de graduação. E me apaixonei também, porque são partes da pesquisa, partes da física, da química, de qualquer área que você não vai ver dentro da graduação. Né? Você começa a ter um contato avançado, muito mais aplicado do que você teria só dentro da sala de aula. E o que eu acho interessante é que a experiência dentro dos laboratórios de pesquisa me ensinou a ter disciplina na forma de estudar e na forma de encarar uma sala de aula dentro da universidade. Porque eu queria ser boa lá na pesquisa, então para ser boa na pesquisa você tem que levar a graduação a sério. Né? Então eu acho que uma coisa complementa a outra. E é só entrando na universidade que você vê essa loucura. E hoje a gente tem a oportunidade desses vídeos, das redes sociais, dos grupos que fazem divulgação científica, mostrar que a licenciatura não é mais nem menos que um bacharel. A licenciatura te dá uma ampla aplicação mesmo. Se você é da pedagogia, você pode fazer pesquisa? Pode. Se você é da geografia, pode. Aqui a gente tem 12 cursos disponíveis. Os licenciaturas, não licenciaturas, fazem pesquisas brilhantes daqui na universidade. E eu já convido vocês, molhoverdenses, a ver os nossos feeds, que tem ótimas postagens sobre alunos que fazem iniciação científica, né? Sim. E que entraram aqui, conheceram esse mundo da pesquisa e da graduação nessa emboleira aí do que é desde quando você presta até quando você se forma. Exatamente. E como que foi, assim, quando você entrou, sua expectativa, sua realidade, era aquilo que você pensava? Bom, eu não tinha nem noção do que esperar, né? Eu só queria saber, né? A gente acha que é uma continuidade do ensino médio, que a gente vai estudar na semana de provas, que vai ter semana de provas, muitas universidades têm, mas aqui não é assim que funciona. O professor acaba o conteúdo, marca a prova da forma com que ele acha conveniente. Então, às vezes, choca a prova, aí você corre para um professor e fala: professor, por favor, vai ter prova, porque você não pode e não consegue deixar para estudar na última hora, pelo menos nas exatas aqui. Impossível. Impossível você deixar. Então, assim, foi um boom. Eu comecei a trabalhar junto. E eu, eu tive a oportunidade de abrir mão do meu serviço, porque eu morava com meus pais, que eu era daqui. Então eu tive a oportunidade de abrir mão do serviço para me dedicar só à universidade, porque eu não estava dando conta. Quando eu tirei minha primeira nota vermelha, eu falei: Senhor! Né? Então, assim, a expectativa e a realidade é mais nossa, do nosso comportamento. Como que você estudava lá no ensino médio, como que eu vou estudar aqui? É um pouco diferente, né? Você muda. Às vezes você acha que você só vai ver química, exatas vê cálculo. Então, assim, por mais que você tenha uma afinidade com a matemática, aqui a matemática é muito mais avançada. Não adianta saber dividir em 3 casas e vírgulas na chave, que aqui não vai funcionar assim. Então eu tive muita dificuldade. O nosso curso era iniciante, eu peguei uma das primeiras turmas, eu sou da 4ª turma de Química aqui da FCT Unesp, então faltava livros para todo mundo. Então a gente ficava um dia, no outro dia seu livro já estava reservado. Aí então eu acabei comprando muitos livros, mas tem gente que não tem essa oportunidade. Mas a Unesp evoluiu, o curso cresceu, hoje a biblioteca
tem uma gama de livros de 1, 2 autores e tem livro para todos os alunos. Então eu acho que é aprender a oportunidade. Eu morava na biblioteca porque eu achava que esse convívio entre os calouros, eu pegava pessoas da matemática para me ajudar em cálculo, porque como eu estava com dificuldade. Então tem todos esses perrengues assim mesmo que a gente vai passando, e é importante ressaltar essa expectativa e realidade é mais nossa, né? A universidade está aqui, tem professores que se engajam muito mais em querer ter uma didática diferente, mais jovial. Tem os professores mais antigos, mais tradicionais, você vai ter professor de tudo, então é a sua disciplina em como você vai se adaptar àquele conteúdo da sala de aula, né? Então eu fui meio camaleão, assim. Essa disciplina eu vou estudar assim, cálculo eu vou estudar com a matemática, e era sempre em grupo ali com o pessoal na biblioteca e sabendo contornar essa parte de pesquisa com a graduação. Graduação sempre em primeiro lugar, porque você depende das suas notas para conseguir fazer uma pesquisa bem feita e remunerada, né? Meus tempos eram melhores do que os atuais. E você, assim, quando você entrou na sala de aula, tremeu com a primeira aula de cálculo, né, ou a primeira aula aí do professor Cazé de instrumentação, né, de introdução à física? Eu acho que eu vou precisar parar porque a minha perna tá morrendo aqui porque ela tá dormente. E eu preciso esticar ela, tá? Nossa, eu não tô sentindo nada. Bom, foi que nem a Cibele falou, né? A gente acha que é uma extensão do ensino médio e não é nada disso, é totalmente diferente. Você vem aqui, se você vier pra faculdade achando que vai ser que nem no ensino médio, você vai quebrar a cara, né? É muito diferente, a forma de você estudar é diferente, as cobranças são diferentes, o nível de matéria é muito diferente, é muito mais complexo, mais detalhado, até porque é aquela área específica, né? E que nem a Cibele falou aí, cálculo, meu Deus, acho que dificilmente você vai encontrar algum aluno de exatas que não passou um pouco em cálculo, porque é muito difícil para quem vem de escola pública, para quem tem um ensino mais defasado, mas não é impossível, dá para correr atrás, dá para estudar bastante. E você aí que está no ensino médio, eu sei que a gente sabe, né, que pode ser um momento um pouco confuso na hora de escolher o curso, mas é completamente normal, fica tranquilo. Se atente às datas dos vestibulares, a Unesp aí, né, tá com os vestibulares com as datas de inscrições abertas. Então faça, tente, não tenha medo, se não passar tudo bem, tenta de novo no próximo ano. A gente aqui tá com os portões abertos, né, mantendo todas as regras de distanciamento, de cuidados com o corona, mas a universidade pública, ela é feita para vocês, então tente, e caso tenha alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, mandar no direct que a gente vai respondendo, né? Tá, vai ser um prazer ter vocês aqui no Olhoverdenses com a gente mais uma vez, tá? Um beijão a todos vocês e até a próxima. Esperamos voltar mais vezes. Sim.